Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Com você, professor Dimas, do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula, eu vou resolver a questão de número 5. Da segunda fase da OBMEP 2021, questãozinha muito interessante. Ela diz o seguinte: Maria pinta em seu caderno figuras formadas por trapézios e hexágonos. Cada hexágono pode ser pintado de azul, bege ou cinza e cada trapézio de azul ou preto. Polígonos com um lado em comum não podem ter a mesma cor. A figura ao lado é um exemplo de uma pintura feita por Maria. Então, hexágonos são polígonos com 6 lados. O trapézio aqui no caso é um quadrilátero, né? E a primeira pergunta é a seguinte: de quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo? Nós temos aqui um hexágono e temos aqui o trapézio. Lembrando que o hexágono pode ser pintado de azul, bege ou cinza, que eu vou representar pelas letras A, B e C, e o trapézio somente de azul e preto. Então aqui são dois casos. O primeiro caso seria Maria pintar o hexágono de azul. Veja que se ela pintar o hexágono de azul, só existe uma maneira. Por quê? Se o hexágono for azul, obrigatoriamente o trapézio, que é seu vizinho, tem que ser preto. Como o trapézio só pode ser pintado de azul e preto, então, no caso, já tem o hexágono azul, ele só pode ser preto uma única maneira. O segundo caso seria a Maria pintar o hexágono de bege ou cinza, que são 4 maneiras diferentes. Quais são elas? Se ela pintar o hexágono de bege, ela pode pintar o trapézio de azul, ou ainda ela pode pintar o hexágono de bege e o trapézio de preto. Se ela pintar o hexágono de cinza, ela pode pintar o trapézio de azul, ou ela pode pintar o hexágono de cinza e o trapézio de preto. São 4 formas diferentes, totalizando aí 5 maneiras diferentes de ela fazer a sua bela pintura. A letra B pergunta o seguinte: de quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo? Então veja que aqui a gente já tem agora um hexágono e 3 trapézios. Lembrando que vale aqui a mesma regra: o hexágono só pode ser pintado de azul, bege ou cinza, e o trapézio só pode ser pintado de azul ou preto. Então vou chamar esse hexágono de H1, trapézio de T2, T3, T4. Nome esse, figura 1, 2, 3, 4. Aqui também são 2 casos. O primeiro caso é Maria pintar o hexágono de azul. Se Maria pintar o hexágono de azul, obrigatoriamente ela só pode pintar os trapézios de preto, porque as opções para o trapézio são azul e preto. Se já tem azul no vizinho, preto aqui, preto aqui, preto aqui. Então, isso é uma única maneira. Já no segundo caso, seria a Maria pintar o hexágono de bege ou cinza. Aí o que acontece? O trapézio 2, ela poderia pintar o de azul ou de preto, porque não coincidiria com nenhuma dessas cores. Aqui também poderia ser azul ou preto, porque é vizinho, mas as cores são diferentes. Pelo princípio multiplicativo, 2 opções vezes 2 opções, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. São 16 maneiras, totalizando assim 17 maneiras diferentes da Maria fazer a pintura do seu desenho, né? Agora nós vamos à letra C, que pergunta o seguinte: de quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo? Essa figura parecendo um peixe. Lembrando que o hexágono pode ser pintado de azul, de bege ou de cinza, e o trapézio somente de azul e preto. Então nós vamos ter 6 casos. Por que 6 casos? Porque são 2 hexágonos e 3 trapézios. 2 vezes 3, 6. Eu vou chamar esse hexágono de H1, esse de H2, só para organizar. Isso aqui de T3, T4 e T5. Aqui nós vamos ter 6 casos. Por quê? São 2 hexágonos e 3 trapézios. 2 vezes 3, 6. E 3 cores, né, para o hexágono, 2 cores para o trapézio. 3 vezes 2, 6. O primeiro caso seria a Maria pintar o hexágono 1 de azul e o hexágono 2 de bege. Veja que no trapézio 3 ela só pode pôr preto, para não coincidir com a cor que já está aqui. Nesse é a mesma coisa e nesse é a mesma coisa, porque já tem azul aqui no hexágono. Então é uma única maneira. No segundo caso, seria Maria pintar o hexágono 1 de azul, porém o hexágono 2, ao invés de bege, ela pintar de cinza, porque o hexágono pode ser pintado dessas 3 cores. Assim
Se ela pintar esse de azul, da mesma forma esse só pode ser preto, esse só pode ser preto e esse só pode ser preto. Por quê? Porque não pode coincidir vizinhos com a mesma cor. E aqui só tem duas opções, uma já foi usada no hexágono, novamente, uma única maneira. E o terceiro caso seria Maria pintar o hexágono 1 de bege. Veja que ela já poderia ter pintado de azul, mas ainda poderia pintá-lo de bege. Se ela pintar o hexágono 1 de bege e pintar o hexágono 2 de azul, aqui nós vamos ter o mesmo caso para esses dois trapézios. Já tem azul aqui, aqui só pode ter preto. Aqui também só pode ter preto. Já aqui, como não é vizinho do hexágono pintado de azul, pode ter azul ou preto. Assim, são duas opções. Por quê? São duas maneiras. Ou pinta esse de azul ou pinta de preto. Esses não, já estão certos, né? Mas aqui pode ter essas duas escolhas. O quarto caso seria Maria pintar o hexágono 1 de bege ainda, porque ela já pintou o hexágono 1 de bege, mas pintou o hexágono 2 de azul. Ela poderia pintar o hexágono 1 de bege e o hexágono 2 de cinza. Assim, veja que ela pode, nesse trapézio 1, usar duas cores, né? Azul ou preto, porque não tem aqui nem aqui. Nesse também ela pode usar azul ou preto, porque não tem aqui nem aqui. Nesse ela pode usar azul ou preto. Pelo princípio multiplicativo da contagem, duas opções aqui, duas opções aqui e duas opções aqui, 8 maneiras diferentes. Ainda temos o quinto caso. O quinto caso seria a Maria pintar o hexágono 1 de cinza. Veja que não tem ainda hexágono 1 cinza. Tem azul, tem bege, mas não tem cinza. Se ela pintar o hexágono 1 de cinza, ela pode pintar o hexágono 2 de azul. Mas ela não pode pintar o trapézio 3 de azul. Só pode pintar de preto, porque já tem azul aqui. Esse também só pode pintar de preto, porque já tem azul aqui. Já esse, ela pode pintar de azul ou preto. Por quê? Porque ele não é vizinho do hexágono 2. Assim tem duas maneiras, né? Ou pinta esses aqui de preto e esse de azul, ou pinta esses aqui de preto e esse também de preto, porque esse preto não é vizinho desse preto. Esse azul não é vizinho desse azul. O último caso seria a Maria pintar, aqui no caso, o hexágono 1 de cinza ainda e o hexágono 2, ao invés de azul, pintar de bege. Assim, para pintar o trapézio 3, ela poderia usar ou a cor azul ou a cor preta, porque não tem azul nem preto em nenhum desses dois. Também para pintar o trapézio 4, da mesma forma, azul ou preto. Também para pintar o trapézio 5, da mesma forma, azul ou preto. Pelo princípio multiplicativo, duas opções vezes duas opções, 4 vezes duas opções, 8. 8 maneiras. Agora o total de maneiras, veja, 1, 2 com 2, 4 com 8, 12 com 2, 14 com 8, 22 maneiras. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e me coloco à inteira disposição para que você possa colocar nos comentários suas dúvidas, sua opinião e suas sugestões, ok? Fique com Deus, tudo de bom, sucesso! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar... Curte o canal do vovô e dá um like! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você.